enquadramento e composição são duas coisas que caminham juntas, assim, difícil separar uma coisa da outra, mas enquadramento é o que você vai colocar dentro do quadro, o que você vai selecionar para entrar no teu quadro ali da máquina fotográfica. E a composição é como você vai organizar esses elementos dentro desse quadro, ou seja, você tem o quadro e aí você tem os elementos que compõem essa imagem. Como você vai organizar isso, que são as pessoas, os objetos, as árvores, sei lá. Então é mais ou menos essa a diferença, mas uma está totalmente vinculada à outra, porque às vezes você vai fazer o enquadramento para favorecer uma determinada composição. Então não dá para desvincular uma coisa da outra, elas são complementares, na verdade, né? E para mim, eu acho que essa questão do enquadramento, composição, é a coisa mais legal de se fazer na fotografia. É o que me encanta mais, assim, é um momento mágico da fotografia. O Cartier-Bresson falava do momento decisivo, né, quando as coisas se encaixam. E eu sinto isso, assim, quando eu estou fotografando e aí eu estou ali esperando com uma ideia na cabeça e de repente tudo começa a entrar numa harmonia e fazer sentido. Eu fico tão eufórico e tão concentrado e preso naquilo que eu esqueço até de respirar. De repente estou assim, perco assim. Minha mulher que diz sempre essa coisa, né? Que quando eu estou fotografando, ela já me acompanhou algumas vezes, ela acha que eu vou cair no bueiro, a tropeçar não sei o quê, porque eu fico tão preso no negócio, tão concentrado, é um momento tão... E é esse momento da composição, porque aí é o ápice de todo esse processo que você construiu ao longo dessa preparação toda. Então é um momento de êxtase mesmo, assim. É quando a fotografia ali naquele minuto, nem naquele minuto, porque às vezes a velocidade de uma fotografia são milésimos de segundo. Aquele instante faz sentido, tá tudo ali na tua frente. Então, eu acho que é o grande barato da fotografia, e é o que eu mais gosto de fazer, é trabalhar com esse negócio de enquadramento e composição. Porque é onde primeiro, você escolhe o que você vai mostrar. Então, é um momento decisivo, né, de que história que você vai contar. Então, já é uma decisão muito tua, né, muito... tua particular, né? Então eu quero mostrar isso, eu vou fazer esse enquadramento. E aí você começa a encaixar tudo e tudo começa a fazer sentido e é um momento espetacular da fotografia. Eu acho que é onde eu mais, vamos dizer assim, me empolgo quando eu estou fotografando. É quando porque na verdade é uma sinergia de coisas que vai acontecendo assim, tá, pronto, encaixou. E aí você aperta o botão e está tudo ali. A questão do enquadramento e da composição, você tem várias regras. Regras como a regra dos terços, que você divide o quadro, vamos dizer assim, você traça 2 linhas verticais, 2 linhas horizontais e divide o quadro em 9 partes, e aí você, nesses pontos onde as linhas se cruzam, chamados pontos de tensão, teoricamente, em termos de leitura visual, são os pontos onde o olhar mais se concentra. Então, onde você, teoricamente, coloca, vamos dizer, os sujeitos principais da tua foto nesses pontos. Mas essas regras, no fundo, existem várias outras regras, a questão da leitura, que na nossa leitura ocidental, né, da esquerda para a direita e tal. Mas o legal das regras e, né, de tudo que eu falo, na verdade, aqui, o negócio é quebrar as regras. As regras existem para a gente quebrar elas. Então, muitos dos enquadramentos que, por exemplo, te levam a uma ideia de um senso comum, não, vou colocar isso porque dá essa ideia e tal, mas às vezes você não quer uma harmonia, não quer que a foto fique harmoniosa, a gente às vezes quer que a foto incomode. Então você faz uma composição, o cara meio, em vez de estar olhando para dentro da imagem, ele está olhando para fora, quase saindo. Ou então você quer dar uma ideia de vazio, de solidão, então você coloca o cara pequenininho em um céu imenso. Então essa questão das composições, elas são muito subjetivas, né? A fotografia é uma coisa subjetiva. Então, é bom a gente conhecer as regras,
mas é bom a gente conhecer as regras para poder quebrar elas, né? E adaptar a história que você quer fazer, a imagem que você quer passar, fazendo os enquadramentos que você acha que são mais funcionais para aquele momento. Então, jogar com isso é o grande barato da fotografia. Para mim, mais do que a luz, mais do que, sei lá, a cor, inclusive porque eu fotografo muito em preto e branco, mas para mim a composição é a coisa mais interessante da fotografia. Aqui eu acho que eu vou mostrar umas coisas de enquadramento mesmo, assim, porque as decisões de enquadramento, na verdade, são decisões do que eu quero mostrar, para onde eu estou apontando a câmera, né? Por que eu quero mostrar isso e não quero mostrar aquilo? Então aqui era um trabalho sobre os muros do mundo, e aqui é o muro México-Estados Unidos. E a ideia aqui nesse caso que eu queria dar é esse muro gigante, essas duas figuras humanas muito pequenas, olhando, né, elas estão centralizadas, então, né, tem esse olhar aqui para essas duas figurinhas perdidas no meio desse murão, e no fundo, isso é muito importante, é San Diego, já é a América, o sonho da América. Então, na verdade, foi uma escolha. Eu podia ter feito, sei lá, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, que eu não pegaria San Diego, talvez, ou que eu não pegaria o horizonte, ou talvez fechasse mais neles, mas não ia ter a mesma percepção, porque essa coisa deles quase tentando entrar no meio do muro, com aquele sonho americano atrás. Então são decisões que você vai tomando em função da história que você quer contar. Aqui a minha história era essa, como é que os muros impactam as pessoas que moram aqui, enfim, nessa região do México. Aqui, por exemplo, em termos de enquadramento, né, eu usei, isso aqui é na fronteira num posto de controle na Cisjordânia, eu usei a própria moldura do carro como um enquadramento dentro do enquadramento. Então tinha essa senhora palestina com a filha pedindo dinheiro na fila de carros na travessia, né, entre a Cisjordânia e Israel. Aí eu usei a própria moldura do carro, funciona como um segundo enquadramento aqui, vamos dizer. Quando eu falo que as coisas, às vezes, todas elas se encontram, são tantos elementos, né? São muitos elementos nessa foto, mas basicamente o que você tem? Você tem um muro, e aí o que acontece? Você tem essa família que está de um lado do muro, que se encontra aos domingos, para passar os domingos juntos, e a outra pessoa da família, que mora nos Estados Unidos, não pode mais atravessar, porque senão ela não volta, mora no lado americano, e eles se encontram aqui. Então eles ficam tocando, fazendo festa, piquenique, só que não pode passar nenhum chiclete para o outro lado. Então fica essa distância, né? Tá todo mundo junto, mas separados no fundo, né? Por esse muro. E aí você tem vários planos. Então, e cada um está fazendo uma coisa, ó. Na verdade, a foto ela é moldurada em parte pelo muro, em parte por esses dois tocando violão. Então tem esses dois tocando violão e tá todo mundo dentro aqui, ó. Todo mundo dentro da imagem. E aí você tem a profundidade também, você tem aquela outra pessoa que não faz parte dessa família que também está falando com um familiar do outro lado no muro. Então você tem essa profundidade também. Então a ideia era meio essa, dar essa ideia de cotidiano, nessa situação absurda. E aí você espera cada um fazer uma coisa. Então esse aqui está comendo pacote de salgadinho, ela está rindo, falando com o irmão aqui, o outro tocando concentrado na música, a outra falando ali, a menininha ali tentando subir no muro com a ajuda do pai. Então é isso, as coisas se encaixam, de repente está tudo aqui. Provavelmente há 5 segundos atrás, esse menininho talvez estivesse de costas para mim, esse cara aqui, sei lá, estivesse fazendo outra coisa, essa mulher estivesse olhando para lá, e aí de repente tudo acontece. Essa olhou para cá, entrou nesse buraquinho certinho que eu podia ver a cara dela, essa aqui está falando com alguém que está do outro lado do muro, o menininho está aqui concentrado no salgadinho dele, o outro no violão, enfim, as coisas se encaixam, de repente é isso. Mas para você chegar nisso aqui, você fica lá, fotografando, trabalhando, porque essa cena já estava lá. Então a cena está lá, só que esse momento específico ele foi único. E para chegar nesse momento específico eu fiz muitas imagens, é aquele negócio, às vezes
Eu fotografo pouco no geral, mas quando eu vejo uma cena que eu acho que vale a pena, aí para conseguir encaixar tudo na cena, aí demora um tempo. Então você fica lá, pá, fotografando, até que de repente, puf, tudo fez sentido. Deixa eu achar. Ó, essa aqui é outra, por exemplo, também no trabalho dos muros. Querendo dar essa ideia, porque o trabalho muito falava sobre isso, né? Essa naturalização desse muro atravessando os lugares e tal, e aqui o muro atravessa o pátio de uma escolinha, de um jardim da infância. Então as crianças estão brincando nos brinquedos, né? E aí você vê, tem uma aqui no fundo, outra aqui, uns no trepa-trepa aqui de ponta cabeça, por cima do muro, e ela aqui estendendo a mão quase como se estivesse tentando, ó, tá na altura do muro, quase tentando chegar no topo do muro ali, tentando, né, sair desse muro aqui. Mas tudo isso aconteceu, que essa entrou de ponta cabeça, esse também, ela fez esse movimento, toda essa composição aqui e o muro lá atrás, né? Tudo isso demorou, não foi que aconteceu assim, eu fui fotografando, elas foram se acostumando comigo, as crianças, porque no final, no começo fica todo mundo em volta, querendo tal, até que vai indo, e aí você consegue fazer com que as coisas se encaixem e cria essas imagens com essas composições. Aqui a mesma coisa, essa coisa da composição e do momento. Eu tinha essa comunidade que mora debaixo da Imigrantes, então era importante mostrar a ponte, essas pessoas que estavam embaixo, mas também um certo abandono, mas também uma certa vida, que é o que rola ali. E aí eu queria, né, uma maior quantidade de elementos possíveis, porque a comunidade é viva, é intensa, tem muita gente, muita criança, mas ao mesmo tempo muito vulnerável, muito degradado. E aí eu fiquei esperando, aí chegou essa menininha de bicicleta, a outra guiando a Kombi, as outras aqui, os homens aqui debaixo da ponte, o pneu, essa menina encaixou direitinho nesse fundo branco, porque se fosse um fundo preto eu não conseguiria nem ver a menina aqui. Então tem que esperar a menina encaixar certinho. E isso não são coisas que eu falo, eu fico lá esperando, às vezes eu finjo que eu não estou olhando, fico olhando para lá, porque senão se as pessoas veem que eu estou olhando, às vezes elas já, sei lá, se comportam de um jeito diferente, então eu finjo que eu estou ali olhando, conversando, as pessoas vão se acostumando com a minha presença, e de repente as coisas se encaixam, eu clique. O drone, ele dá essa ideia de imensidão, dá uma outra perspectiva, né? Você tem aqui, você consegue entender o tamanho das coisas. E aqui foi engraçado porque essa foto aqui é sobre a seca na Amazônia. Isso aqui é um braço do Rio Solimões, que está totalmente seco, virou um deserto de areia. E aí essa coisa da surpresa das fotos, né? Como as coisas, às vezes você sai preparado para fazer uma coisa e as situações te surpreendem. Aqui eu estava num vilarejo, nas margens do Rio Solimões, numa comunidade indígena, e já tinha acabado de fotografar, já tinha feito tudo, estava guardando o drone, quando alguém falou, olha, tem um cara lá longe, atravessando o leito seco e tal, e estava tão longe que eu não conseguia ver. E eu já estava todo guardado o equipamento, eu falei, não, deixa eu voar com o drone. Aí eu voei com o drone, fui voando, e eu não achava esse personagem aqui. E aí, quando foi chegando perto, eu voei mais baixo e tal, e eu encontrei essas pegadinhas aqui, ó. As pegadas que ele ia deixando na areia. E aí eu fui seguindo as pegadas e encontrei ele, né? Então você tem essa imensidão, você tem a escala do lugar, e aí você tem essa micro figura humana, e até pela posição dele, você vê que ele está fazendo um esforço. Então eu tenho várias sequências, várias fotos dessa sequência aqui, mas essa que eu achei legal, eu coloquei ele já quase saindo da imagem, todas as pegadinhas dele aqui para trás, o que mostra o esforço dele. Eu acho que essa posição que ele está aqui mostra o tanto que ele já caminhou, as pegadinhas dele na areia, então dá essa ideia de esforço nesse ambiente totalmente seco, né? Você pensar que isso aqui é o maior rio do planeta nessa situação, né? Um braço do rio, não é que o Solimões secou completamente, mas é um braço grande do Solimões e de repente se transformou nisso. Então as composições, elas são usadas a favor da história. Aqui eu queria dar essa ideia de a luta das pessoas nesse momento de seca, o esforço que elas estão fazendo, esse ambiente que virou deserto. Então é isso, a composição e o enquadramento a serviço da história. Eu acho que uma coisa legal também de trabalhar com essa coisa da composição
essa coisa da profundidade, você conseguir dar muitos planos para a tua foto, né? Não ficar uma coisa chata. Então aqui um exemplo, né? Era um trabalho sobre a comunidade caiçara, no sul do estado de São Paulo. Então tinha essa árvore incrível aqui, com essas raízes no primeiro plano, e os personagens, na verdade, são eles. Então, na verdade, você cria aqui dois planos, né? O plano das raízes e o plano dos pescadores caminhando e tal, com seus peixinhos e não sei o que mais. Então, você tem várias camadas, né? Aqui essa coisa da perspectiva, né? Você ter isso é uma coisa que ajuda nas composições, né? Você ter esses planos de fuga. Então você tem aqui, isso aqui é um açude que secou, né? Então, primeiro açude do Brasil, lá em Quixadá. E aí você tem essas crianças correndo por cima do açude, então você vê, né? Tem os cactos aqui e tal, que dá uma ideia, né, do lugar que a gente está. E aí você tem essas crianças caminhando por cima dessa linha, né? Então tua leitura segue aqui esse... É um artifício também importante para usar nessas composições. Essa foto do veado eu fiz de drone no Pantanal, foi naquelas queimadas recordes de 2020 e foi uma coisa que impressionou demais, assim, porque eu estava acostumado, vamos dizer assim, a fotografar as queimadas na Amazônia, e quando a gente chegou no Pantanal era uma quantidade de bichos mortos impressionante. E esse aqui foi o primeiro bicho morto que a gente encontrou no meio do caminho. Eu estava com o Fabiano Maisonave, a gente estava percorrendo uma estrada toda queimada, toda preta e cinza, o ambiente assim, todo calcinado, e a gente viu essa manchinha marrom no meio do horizonte, assim, a gente parou e era esse veado morto. E eu achei aqui que, assim, eu fiz as fotos de baixo, fiz com a câmera fotográfica, mas eu achei que aqui a imagem de drone seria melhor. Por quê? Qual que foi a ideia? Colocar, talvez, não sei se vai dar para ver exatamente os detalhes assim, mas como já era uma imagem muito forte, muito assim, pô, um bicho morto, não é uma coisa, é uma coisa muito gráfica, né? Muito ruim de ver. Então eu tentei de alguma forma, dar uma amenizada e colocar esse veado morto no centro da foto, cercado por essa vegetação queimada e essas folhinhas, que dá uma espécie de quase como se ele tivesse num leito, assim, sido colocado ali num funeral dele, assim, numa coisa mais, não uma coisa muito exposta, muito assim agressiva, mas que trouxesse um pouco de ternura para a cena, sabe? De que fosse quase uma cena de, sei lá, de Bambi. Não sei quem viu Bambi, mas me lembrou demais, assim, essa coisa, sabe? O animal nesse ambiente que aí você mostra que queimou, mas ao mesmo tempo não uma coisa muito gráfica, muito agressiva. Tentei dar uma coisa mais amena, mas ao mesmo tempo dramática, né? Quer dizer, não deixa de ter o drama aqui e tudo mais. E eu achei que essa imagem perpendicular, 90 graus, traria muito mais coisa para a história do que a imagem de baixo, do ângulo ali, com o veado morto em primeiro plano e tal. Aqui era um trabalho sobre as campanhas gaúchas e a relação do gaúcho com as paisagens. Alguém está vendo alguma coisa aqui? Não, porque não dá para ver, que ele está tão pequenininho aqui, ó, mas você tem um cavaleiro aqui, um gaúcho. Então a ideia era dar isso, as campanhas, as imensidões, a coisa, esse céu sem fim, que tem tudo a ver com o texto de Euclides da Cunha, na verdade, quando ele faz esse paralelo entre o gaúcho e o vaqueiro nordestino. Então, um pouco foi isso, contar como é que são essas campanhas, como é que é a relação desse gaúcho, desse homem, das campanhas com esse ambiente. Ele pequenininho, essa imensidão, esse céu sem fim. Aí eu coloquei ele bem pequenininho aqui. Então, foi uma decisão de composição para transmitir essa sensação, né, de amplitude, de espaço, de liberdade. Então, um pouco as coisas vão sendo construídas assim. A partir de uma ideia, você trabalha o enquadramento e a composição.